Bom, no último vídeo aprendemos que a água se auto-ioniza. Veja, eu tenho moléculas de água, e há sempre uma probabilidade, e a água está em equilíbrio, que um dos hidrogênios da água saia e junte-se a outra água. No fim, você teria um íon hidrônio, e é um íon porque tem um hidrogênio extra. Assim, coloco uma carga mais aqui e, obviamente, tudo que você vê é uma solução aquosa. Eu poderia escrever aquoso em qualquer lugar. Aqui. Eu poderia escrever aqui. É meio óbvio que a água é, obviamente, uma solução aquosa. Ela, obviamente, está dissolvida em água, e então com mais íon hidróxido. Isto é, a molécula de água que perdeu seu átomo de hidrogênio ou seu próton. Porque nós sabemos que um átomo de hidrogênio, ou pelo menos um íon de hidrogênio, se você tirou um elétron, você terá deixado um próton. E isso também está em solução aquosa. Nós aprendemos sobre o equilíbrio constante desta reação. E também aprendemos que as pessoas se preocupam com a concentração disto aqui, do hidrônio. E deixe-me escrever isso outra vez. Eu escrevi isso tudo no último vídeo, mas algumas vezes a mesma reação de auto-ionização será escrita dessa forma. H2O, dissociando ela própria realmente em um íon hidrogênio numa solução aquosa, mais um ânion hidróxido em uma solução aquosa ou um íon negativo. Isso é a mesma coisa, e eu escrevi desse modo porque é assim que realmente acontece. Você, na verdade, não tem esses prótons independentemente, mas eles realmente se juntam a outra molécula de água e formam um íon hidrônio. De qualquer forma, trata-se exatamente do mesmo conceito. Vimos no último vídeo que as pessoas se preocupam com esta concentração. Você pode escolher uma dessas duas aqui. As pessoas realmente escrevem dessa forma e realmente se preocupam com os íons hidrogênios. E nós aprendemos no último vídeo que a água pura a 25 graus Celsius, que é a temperatura ambiente, deixe-me escrever isso, a 25 graus Celsius, a concentração de prótons de hidrogênio, porque é isso que realmente eles são, ou íons de hidrogênio, é 10 elevado a menos 7 molar. Eu tenho sempre dito que os químicos, por qualquer razão, não gostam de lidar com expoentes negativos. Assim, eles definiram que o pH é igual a menos log na base 10 da concentração de hidrogênio. Bom, então vamos lá. Menos log na base 10 de 10 elevado a menos 7 para água pura a 25 graus Celsius é igual a 7. Bom, muito claro. E você deve provavelmente imaginar, se as pessoas se deram ao trabalho de construir essa coisa de pH dizendo que o log é negativo, eles devem realmente ter se preocupado com a concentração de hidrogênio na água. E isso importa para um monte de, especialmente sistemas biológicos, e todo tempo pessoas se preocupam com o pH disso ou daquilo. E obviamente, eu falei no último vídeo sobre os cosméticos com pH balanceado. Toda sorte de coisas ruins podem acontecer com a sua pele se o pH do cosmético é diferente daquele da sua pele. Eu não sei se isso é um fato, mas eu acho que é esse o conceito por trás disso. Assim, existem obviamente coisas no mundo que mudam a concentração de hidrogênio, que mudam essa concentração. Assim, quando aprendemos sobre o princípio de Le Chatelier, nós dissemos, ei, talvez se adicionarmos mais hidrogênios desse lado, o equilíbrio irá mudar e a concentração irá crescer. Assim, teremos uma concentração maior de hidrogênio. Eu penso no outro lado, você pode adicionar mais hidróxido e então você poderá ter mais OH e talvez um pouco menos de hidrogênio. Assim, se você parar para pensar sobre as coisas que estamos fazendo para provocar esta reação, você provavelmente vai querer ter um nome para essas coisas. Os nomes são ácido e base. Eu tenho certeza que você já ouviu essas palavras antes. Então, deixe-me escrevê-las aqui embaixo. Ácido e base. Agora, assim, para complicar a sua vida um pouco mais, existem realmente múltiplas definições de um ácido e múltiplas definições de uma base. E elas se tornam mais e mais abrangentes em relação à sua implicação. A definição que você provavelmente vai mais usar, pelo menos é a definição que sempre vem na minha cabeça quando alguém fala sobre ácido, é que aumenta a concentração de hidrogênio quando você o coloca em água. Em uma base é alguma coisa que aumenta a concentração de hidróxido em água.
E essa é a definição que provavelmente você vai ter em 90% dos casos, especialmente no primeiro ano que estudar química. E esta é chamada de teoria ácido ou base de Arrhenius. Eu espero estar falando isso corretamente. Nunca use qualquer uma das palavras que eu escrevo assim com certeza absoluta. É bom sempre que você verifique a grafia, e eu claramente não sou um bom soletrador. Arrhenius. Arrhenius com H. Estes são o ácido Arrhenius e a base Arrhenius. Deixe-me dar um exemplo. Se eu coloco o ácido clorídrico, que é realmente como é chamado, mas eu poderia dizer cloreto de hidrogênio em uma solução aquosa, ela realmente dissocia completamente. Isso não é uma reação de equilíbrio, assim deixe-me colocar isso melhor. Deixe-me usar uma cor mais forte. Esta seta unidirecional não é daquelas que vão e voltam na mesma direção. Este é um ácido forte. Ele dissocia completamente em água. Deixe-me colocar o hidrogênio em uma cor diferente. Ele dissocia completamente em água, em um íon de hidrogênio, em uma solução aquosa, mais cloreto. Assim, ele é justamente um íon cloreto negativo em uma solução aquosa. E ele simplesmente flutua lá dentro. E você estaria aumentando a sua concentração de hidrogênio. E a mesma e exata reação poderia ter sido escrita dessa forma. Esse é o ponto. Cloreto de hidrogênio em uma solução aquosa. Então você pode dizer mais hidrogênio, deixe-me escrever de uma cor diferente, mais H2O. Esta é uma reação unidirecional. Então você chega ao fim, eu acho que você entendeu. Obviamente, nem todos três são H3O. Isso é muito estranho. H3O, mas ele doou seu próton hidrogênio para esta molécula de água. Então você tem mais o ânion cloreto em uma solução aquosa. Esses ácidos se dissociam completamente e em futuros vídeos estaremos olhando aqueles que se dissociam um pouco menos, que não se dissociam completamente. Mas esses que se dissociam completamente são chamados de ácidos fortes. Forte não é uma boa palavra, mas eles usam em química. Significa, literalmente, quando alguém diz ácido forte, alguma coisa que dissocia completamente em água. Esta é uma reação unidirecional. E todos aqueles ácidos fortes, que você provavelmente até já conhece, são baseados em sua composição química. Mas o ácido é um deles. Você tem também o brometo de hidrogênio, outro ácido forte, iodeto de hidrogênio. Você tem ácido nítrico. Eu acho que eu mostrei a você previamente todos esses. Quando você os coloca dentro da água, este pequeno H sai fora. Você junta com uma outra molécula formando hidroxônio. Então essa molécula direita aqui, nesses casos, bem, no caso do cloreto, esses são halogênios. Mas eles estão indo formar íons negativos. Tudo que está sobrando, ácido nítrico, então você tem um ácido sulfúrico. Você provavelmente já ouviu falar nele. É um ácido muito forte. Ácido sulfúrico e então ácido perclórico. Eles são ácidos muito fortes. O4, 4 hidrogênios. Isso é muito bom conhecer, porque se você vê-los em um exame de química, você já sabe que eles se dissociam completamente. E lembre-se, nós continuamos a usar essa palavra, ácido. Significa que eles são ácidos fortes, dissociam completamente. Se você sabe a definição de Arrhenius do que é um ácido, que eles aumentam sua concentração de hidrogênio, porque obviamente quando você joga esse ácido em alguma água, todos esses novos íons de hidrogênio estão sendo formados e eles vão aumentar a concentração destes. E é por isso que eles são chamados de ácidos. E agora, se você foi ao lado da base forte, pela definição de Arrhenius, a base é alguma coisa que cria íons hidróxidos ou ânions em água. Se você olhar a tabela periódica, qualquer elemento do grupo 1 são metais terrosos. Seus álcalis de metais terrosos são ligados com hidróxidos. Se você colocá-los na água, o hidróxido se separará. Ou então deixe-me fazer com o lítio ou o sódio. Assim, por exemplo, estas são bases fortes.
Assim, se coloco um hidróxido de lítio em uma solução aquosa, ele se dissocia completamente. Não há nenhum equilíbrio aqui. Esta é uma base forte. Assim, o que está se dissociando? Bem, o pequeno íon hidróxido está se separando, está para ser um menos, e ele ainda está em água, à direita lá. Assim, isto sempre irá se dissociar em água. A mesma coisa se você tem sódio. O hidróxido de sódio está fazendo a mesma coisa, o hidróxido de sódio em solução aquosa. Reação de mão única. Você produz hidróxido e alguns cátions de sódio. E assim você imagina, quando põe este em água, essa concentração vai subir, justamente como vimos no princípio de Le Chatelier, onde nós dissemos o que acontece com o equilíbrio da reação se você somar um pouco disso ou daquilo. Bem, como você adiciona isso? Bem, nesse caso você pode adicionar um ácido forte ou uma base forte. Tudo que eu fiz até agora, esta é a definição de Arrhenius, onde um ácido aumenta a concentração de hidrogênio e a base aumenta a concentração de hidróxido. Agora, isto é o que você está vendo 90% do tempo, mas existe uma definição mais abrangente. Bom, eu não sei o jeito certo de escrever, eu escrevo Bronsted. No final, ele deve ser escrito mais ou menos assim: ácido ou base de Bronsted-Lowry. Se você tem uma boa fonte no seu computador ou na hora de escrever na mão, lembre-se sempre de usar o O cortado. Bom, assim, eu não sei direito. Bem, ácido de Bronsted-Lowry. E todos esses podem também ser ácido de Bronsted-Lowry, mas a definição é que um ácido é um doador de próton. E uma base é um receptor de próton. Assim, vamos olhar para essa definição num contexto de tudo o que fizemos até agora. Se você comparar a definição de Bronsted-Lowry, o que é o doador de próton? Bem, este ácido hidroclórico deixe-me olhar esta reação bem aqui, esse ácido hidroclórico está doando um próton para essa molécula de água, certo? Um átomo de hidrogênio é justamente um próton. Isso é coisa mais importante para lembrar, porque ele tem um íon de hidrogênio. Se você tirar o seu elétron, ele não tem nêutron. Ele é justamente um próton livre no espaço. Assim, este ácido hidroclórico está doando um próton para esta molécula de água, fazendo uma molécula de hidrônio e ele jogou fora. Assim, este é o ácido de Bronsted-Lowry, justamente como era um ácido de Arrhenius. Vamos ver a versão de uma base de Bronsted-Lowry, ok? A base é alguém que recebe próton. Assim, esse cara aqui, ele tinha uma pequena relação com este íon hidróxido. O íon hidróxido dissociou e tornou-se um pouquinho maleável bem aqui. Você pode dizer, esse cara aceitou a carga positiva, e você sabe, é um pouco fraco aqui, porque não é como se alguém desse um próton a ele. Você pode até pensar que ele realmente deu elétrons, mas se você olhar justamente o produto final, ok, ele tem carga positiva. Assim, você diz, ok, talvez isso seja uma base de Bronsted-Lowry. Agora você está dizendo, ok, está explicado porque pessoas sempre ficam em dúvida em definir a base de Bronsted-Lowry quando todos os ácidos e bases de Arrhenius também podem ser de Bronsted-Lowry. Bem, isto é porque Arrhenius sempre você está lidando com água. Tudo está em solução aquosa. Mas eu desenhei aqui um exemplo de uma base de Bronsted-Lowry. Ela não tem que ser uma solução aquosa. Assim, se você tem um ácido acético aqui, significa que isso está no vinagre. Mas a amônia, ela não tem que estar em solução aquosa. O que acontece? Esse hidrogênio foi doado para o íon amônia fazer amônia. Assim, ela se torna positiva, isto porque é negativa. Ela doou o seu próton. E Arrhenius não tem nada a dizer sobre isso, porque tudo com que ele lida é hidrônio e água. Mas a definição de Bronsted-Lowry funciona nessa situação. Agora, a definição mais abrangente
E olha, você estará ok com o conteúdo 90% do tempo se souber a definição de Arrhenius e conhecer também Bronsted-Lowry, além do que eu vou dizer agora. É que esses são ácidos e bases de Lewis. Agora, Lewis diz respeito aos elétrons. Bronsted-Lowry cuidava de prótons. Assim, Lewis, em vez de dizer que um ácido é um doador de prótons, Lewis diz que um ácido é um receptor de elétrons. E uma base é um doador de elétrons. Agora vamos olhar no contexto de tudo o que fizemos até agora. Se isso é realmente um ácido, ela poderia ser um receptor de elétron. E um jeito de pensar sobre isso é que você tinha ácido hidroclórico antes, que este cara deu este átomo ou este próton justo aqui. Ele manteve seu elétron. Assim, ele é uma espécie de receptor de elétrons. Ele é um pequeno pedacinho de uma área cinza aqui. Não é como se ele tivesse tomado um elétron de alguém, mas ele poderia já ser considerado um ácido de Lewis. E se você pensar sobre uma base de Lewis é o quê? Ela é um doador de elétrons, certo? E se você pensar sobre uma base de Lewis é o quê? Ela é um doador de elétrons, certo? Assim, se você a tem aqui, a base de Lewis é um doador de elétrons. Este é o hidróxido de lítio, quando ele está indo para a água. Bom, existem várias maneiras de pensar sobre isso. Você pode dizer, ei, ele está doando seu OH, do qual ele tem 2 extras. Assim, ele é um doador de elétron. Eu não gosto disso. É um modo esquisito de pensar. Na verdade, eu não sou um grande fã dessa definição. Em minha cabeça, Arrhenius faz mais sentido. Você está criando ou não hidrônio? Mas justamente para mostrar que a definição de ácido e base de Lewis é a mais abrangente, aqui está um caso da reação de ácido e base de Lewis, que não poderia ser considerado nem Bronsted-Lowry ou base de Arrhenius, porque isso não tem que acontecer em água. O que você tem aqui é um trifluoreto de bóron com um ânion fluoreto. Ele tem uma carga negativa. Ele tem este pequeno elétron extra aqui. Nessa situação, esse fluoreto direito aqui, ou este ânion fluoreto, pode doar esses 2 elétrons. Assim, vamos dizer que este aqui é esse outro aqui. E o que isso faz? Ele doa 2 elétrons para esse complexo de boro aqui. E assim, se ele é um doador de elétron, o que ele é? O fluoreto é a base. Assim, esta é a base de Lewis. Então, o receptor de elétron é um ácido de Lewis. Assim, este aqui é o ácido de Lewis. É bom saber que essas definições existem, assim você não ficará confuso no futuro. Mas no primeiro ano de ensino de Química, se você conhecer a definição de Arrhenius realmente bem, você já saberá bastante. E francamente, na minha opinião, isso é o mais importante. E é a única coisa que importa em muitas reações onde você lida com mudanças de pH em água. Porque isso é o que todos os ácidos e base fazem, especialmente no caso de Arrhenius. Vejo você no próximo vídeo, quando vamos usar a matemática para verificar mudanças no pH causadas por algum ácido.